a morte do nosso Cristo lá na cruz não foi em vão. O sofrimento que ele passou por nós, igreja. Aquele momento que Jesus foi lá para o jardim do Getsemane. Estava se aproximando o momento dele se entregar. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia ser levado por aqueles brutamontes daqueles soldados, arrastado como traficante, como estuprador. Uma multidão dizendo: crucificam, mate este homem, apedreje este homem. Que mal Jesus fez? Nós estávamos condenados à morte eterna, mas Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. E aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não tenha dúvida, tenha a convicção que a sua vida está em Cristo. O livro de Hebreus 9, 27, a palavra diz. Hebreus 9, 27. E como aos homens estar ordenado morrer o quê? Morrer quantas vezes? Quantas vezes o homem morre? Só uma. Estar ordenado aos homens, estar ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso, o quê? Quer dizer que depois da morte vem o quê? E o que é o juízo? É uma prestação de conta. Um dia, todos terão que estar diante do nosso Cristo. Eu vou estar. Eu creio que vou estar. Mas eu não para ser mais julgado. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus jamais será o quê? Julgado. E nem condenado. Porque quando nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa alma, a misericórdia de Deus nos resgatou. E eu creio que a minha alma foi resgatada pelo Senhor. Eu creio, eu tenho que crer isso. A salvação não é porque a pessoa é bonzinho, porque dá uma cesta básica, porque ajuda um e outro. A salvação é pela fé. Mas a Bíblia diz que aos homens estar ordenado morrer uma só vez. Após isso segue-se o quê? O juízo. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia, amada igreja, onde a Bíblia diz que até os segredos dos homens serão revelados. Até o segredo dos homens um dia será o quê? Revelado. A vontade de Deus é que todos se cheguem a Ele, para que nós venhamos passar a eternidade com quem? Com Deus. Os céus é um lugar de glória. Lá não tem dia, lá não tem noite, lá não tem lua, lá não tem sol. Lá ninguém dorme. Lá 24 horas adorando a Deus. A Bíblia diz que lá nós aprenderemos novos cânticos. Até aquele que não sabe louvar aqui, cantar, vai aprender um cântico novo lá. Igreja, imagine, nós vamos estar contemplando os profetas. Vai estar lá Moisés, vai estar lá João, Pedro, todos os homens da Bíblia, todas as mulheres da Bíblia, vai estar Maria. A Bíblia diz que lá nos céus nós iremos conhecer um outro, mas a gente não vai lembrar. Porque o céu não é um lugar de tristeza, é um lugar de glória. Imagine quantas pessoas você se depara e diz: eu conheço essa pessoa, mas eu não lembro. Já aconteceu isso? De você olhar para determinadas pessoas
E você lembra que conhece aquela pessoa, mas não sabe de onde aquela pessoa é. Quem já teve essa experiência? Eu já vi aquela pessoa, mas eu não lembro. Sim, mas eu já vi, mas eu não lembro. Os céus vai ser assim. Você vai me conhecer, eu vou te conhecer lá, mas eu não vou lembrar. Porque se fosse para a gente lembrar, a gente ia se preocupar. Então o céu não seria um céu de glória, seria um céu de tristeza. Imagine agora, igreja, nós vamos ver os anjos na forma que ele é. A gente vai estar lá junto com os anjos. É esse lugar que eu escolhi. É esse lugar que eu vou, igreja. Mas existe um lugar, igreja, que Deus não vai estar lá. Existe um lugar que Deus não vai estar lá. Aonde é esse lugar? No inferno. Este é o único lugar que Deus não está. Porque este lugar é a ira de Deus contra o pecado. Deus fez o inferno. Pastor, que negócio é esse? Deus fez o inferno? Sim. Não foi o diabo que criou o inferno. O diabo não ia criar o inferno para ele mesmo. Deus criou o inferno não para nós. Deus não fez você para ir para o inferno. Deus não fez o inferno para nós. O inferno é um lugar de punição. É um lugar de ira, de dor, de sofrimento. Este lugar, amada igreja, é especificamente para Satanás e todos os seus anjos malditos. Lá não é o meu lugar, lá não é o teu lugar. Vivemos em uma época, amada igreja, onde as pessoas têm prazer de estar no pecado, prazer de estar na orgia, prazer de estar nas coisas erradas, prazer de ir para o inferno, porque não sabe o que é o inferno. Se cada um de vocês tivesse noção o que é o mundo das trevas, tenho certeza, igreja, que nós alinharia o mais possível e próximo de Deus a nossa vida. A Bíblia diz que nem os olhos viram e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem para revelar para nós. A nossa mente é muito limitada para entender como é que é o céu. Será que é a rua de ouro, de cristal, de diamantes? Ouro, diamante é físico, é uma simbologia. A nossa mente é muito limitada para você imaginar de tudo de glória, de bom. A nossa mente é muito pequena para imaginar. É milhares e milhares de vezes ainda melhor. Agora, o lugar onde Deus não está, a nossa mente também é muito limitada para a gente saber o que é ela agora. O que acontece quando a pessoa morre sem Jesus? O que acontece quando a pessoa morre com Jesus? A Bíblia diz que quem morre com Cristo vai para um lugar chamado paraíso. Esse paraíso é uma antessala de espera. Isso quer dizer, desde Adão até as últimas pessoas que morreram agora, todos eles estão em uma antessala, uma sala de espera, um lugar chamado paraíso. E todos eles estão esperando a volta de Jesus. Interessante isso. Se você morrer agora com Cristo, feche os olhos aqui, e quando já abre, está no paraíso. Como será esse paraíso, igreja? Esse paraíso ainda é um lugar de espera. Porque o livro de Tessalonicenses diz que na volta de Jesus, nós que estamos vivos, não iremos preceder os que dormem em Cristo. Primeiro são eles. Eles vão ressuscitar. Todo o corpo que a terra come, um dia essa terra vai ter que prestar conta, vai ter que devolver o corpo. Como haverá ressurreição se não tiver o corpo? Como é que vai ter uma ressurreição se não tem um corpo? Todos que estão no paraíso
vai ter que ressuscitar. Mas ressuscitar em quê? Tem que ter um corpo. E onde é que estão os corpos das pessoas que estão no paraíso? Virou terra. Não tem mais. E quem diz, igreja, o que Deus faz se destrói? Ninguém consegue destruir o que Deus faz. Nem o tempo destrói. As mesmas substâncias químicas que tem a terra, tem o nosso corpo. Sabia disso? Viemos do pó e do pó nós. Eu estava semana passada num cemitério lá. Como é que é o nome daquele cemitério? Colina da Saudade. Eu estava observando que é tipo um campo de futebol. Você olha, parece um campo de futebol. É só grama, né? É muito bonito. E tinha uma parte que estava em construção. E aí eu observei que são umas coisas de concreto. E cada buraco daquele pega acho que 12 a 13 caixões. E uma fileira de 36 caixões assim, mas parece que mais de 50 assim. E aquela grama ali, tudo por baixo é concreto, é tudo umas gavetas ali dentro. E aí bota o primeiro caixão, bota o concreto, a pessoa sobe no concreto, bota outro caixão, outro concreto, as placas, depois joga a terra e joga a grama. Ele disse, um dia tudo isso aqui, esses corpos, vai ressuscitar. Mas pastor, tudo concreto, não tem mais corpo, não tem mais areia, não tem mais nada. Ainda cremando um corpo, ainda as cinzas, lançada no mar, o mar vai ter que dar conta desse corpo em forma de cinza, mas vai ter que devolver. Lembra que o governador de Sergipe, quando morreu, foi cremado? E uma parte da cinza jogaram não sei aonde, não sei, no jardim, e outra parte jogaram dentro do mar. Quem é que garante que alguém não bebeu aquela cinza na praia? E agora? E na ressurreição, como é que vai ser? O que é que garante? Você tomando banho, a cinza veio do corpo do morto lá e são partículas que está dentro da pessoa. Mas no dia da ressurreição, amada igreja, vai ter que ressurgir. Como só Deus sabe. A Bíblia diz que muitos irão ressuscitar para a glória eterna e muitos para a vergonha eterna. Só que o nosso corpo vai ressuscitar. Os corpos dos santos vai ressuscitar para a glória eterna. Aí nós vamos estar lá, igreja, nos céus, cantando de vitória. Ninguém dorme, ninguém descansa, ninguém tem fome, ninguém tem sono, é só glória. Você que tem intimidade com Deus, no momento que você está orando, que você sente aquela paz, que você chora como uma criança, o coração se desaba, sabe? É tão gostoso aprender de Deus, parece que a noite passa, amanhece o dia, você está lá, aleluia, Senhor, é tão gostoso essa experiência. Você parece que flutua, é uma paz, cada um tem uma experiência individual com Deus. Os céus é para aqueles que aceitaram Jesus. Agora tem uma coisa, igreja, e os que morrem sem Cristo? Os que morrem com Cristo vai para o seio de Abraão, estão aguardando a volta de Jesus para receber um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Agora, e os que morrem, pastor, sem Jesus? Para onde irão? Lucas 16, 19, coloca ali. Você vai ver o que é que está acontecendo agora com os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos que morreram sem Cristo. Você não pode julgar se a pessoa foi para o inferno. Nós não somos juízes. A Bíblia está falando aqueles que morrem sem Cristo. O que acontece agora com a alma das pessoas? O que acontece com as almas das pessoas que morreram sem Cristo? Jesus está nos oferecendo os céus.
para a gente fugir desse caminho do inferno, igreja. O Senhor está nos alertando, o Senhor, Ele revela na palavra o que está acontecendo agora com as pessoas que morrem sem Jesus. Será, pastor, que apagou a mente, não lembra mais de nada? O que está acontecendo? Os discípulos que andavam com Jesus, eles eram muito curiosos, eles perguntavam: Senhor, o que acontece quando a pessoa morre? O que acontece com o corpo, com a alma da pessoa? E Jesus reúne os discípulos. E ele explica. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. A Bíblia está falando de um homem rico. Pode voltar. A Bíblia está falando de um homem rico. Igreja, não quer dizer que a riqueza é pecado, não. O pecado é colocar o coração na riqueza. Não é pecado ser rico. Ser rico é um dom de Deus. Aqui é uma simbologia. Aqui está falando de um coração. Quando se refere ao rico, é porque é mais fácil um pobre dividir um prato de comida com o vizinho do que o rico. Você quer mexer no coração de um rico, toque naquilo que ele tem. Você tocou na alma do rico. Não toque no dinheiro do rico, está tocando na alma dele. Porque o tesouro dele é aquilo ali. E aí, no versículo 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. Quer dizer, havia um mendigo. O único alimento daquele mendigo era ir no lixo do rico e catar o lixo para comer. As migalhas que caíam da mesa. Aquele Lázaro, aquele pobre, ele ia lá e comia do lixo. Há uma grande diferença entre um pobre e um rico. Há muita diferença entre um pobre e um rico. Há muita diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. São pessoas distintas, incomuns. É igual a água e o óleo, não se mistura. Jamais pode haver comunhão entre luz e trevas. Tem que haver essa diferença. Temos que chamar para dentro de nós essa responsabilidade. Eu sou diferente. Eu não sou qualquer pastor. Eu não sou qualquer crente. Eu sou diferente. Eu não sou melhor. Eu sou diferente, porque eu procuro fazer diferente para Deus. Então, há uma diferença entre o rico e Lázaro. Este homem pobre que comia do lixo lá da casa do rico, olha o que acontece agora, vamos lá. E aí, no 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber o quê? Interessante. É que fizeram um santo chamado São Lázaro. E aquele São Lázaro, eu não sei se vocês já viram, que é um velhinho com um cacetinho na mão, uns cachorros atrás e umas feridas. Quem já viu? Já viram? Que chama São Lázaro. Dentro da religião católica é o santo São Lázaro. O velhinho, o cachorrinho ali e lambendo. Mas esse mesmo velhinho chamado São Lázaro, dentro dos secretismos religiosos da religião afro, ele já é um santo chamado entidade maligna, chamado tal do Omolum. E as pessoas têm esse santinho como bonzinho. E essas entidades, elas são responsáveis por ataques epiléticos, por feridas que estouram, que a medicina não tem como cuidar. Aí pegaram daqui. Jesus está contando uma história, facilitando, simplificando, para que o entendimento das pessoas absorvesse com facilidade. Não quer dizer que a pobreza é de Deus. Aqui está falando de um coração aquebrantado, de um rico, de um coração endurecido. É por isso que há uma diferença entre o rico e o pobre. Há uma diferença, os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E a diferença começa aqui. Vamos lá.
22. Agora sim. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos... Vocês entendem agora porque diz Salmo que a morte dos seus santos é preciosa à vista do Senhor? Você sabia que a morte de um cristão para Deus é uma felicidade, é uma alegria, é festa nos céus? Preciosa é a morte dos seus santos. Enquanto nós estivermos vivos, nós estamos vencendo. Mas quem morreu com Cristo já venceu. Esse já venceu. Tem um país que comemora-se quando a pessoa morre, fazem festa. Quando nasce, chora. A morte de um cristão é preciosa. A morte de um cristão é preciosa. Nós, como cristãos, e temos a alegria da salvação, a visão do Espírito Santo, amada igreja. Eu tiro por mim quando a minha mãe morreu. Minha mãe dizia: eu não quero ninguém chorando no meu velório. Eu quero um carro de som. Eu quero culto. Eu quero festa. E assim foi feito. A noite de culto. Aí vai o cortejo, vai um carro de som, ninguém entendia naquela rua. E ela dizia: eu quero a música, aquele hino de J. Neto. É bonita a cidade que Jesus preparou, ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita que Jesus... Então, quando a minha mãe pensava na sua morte, ela falava como Paulo falava: o viver para mim Cristo, o morrer para mim lucro. A morte dos santos é preciosa, amigo do Senhor. Eu imagino quando um crente está morrendo, está partindo o corpo, ele está vendo os anjos vindo buscar, há anjos que vêm buscar os santos. Não tenha medo da morte, não se preocupe da morte. Você quer ver uma coisa? Quando o Fabrício estava lá entubado, o sofrimento não era ele, era da família, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Eu estava com um pastor ontem, nós estamos reunindo com os pastores, passou 21 dias entubado um pastor, negócio da Covid, e ele disse assim: o sofrimento não era para mim, o sofrimento era para minha família, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só vim saber que fui entubado não sei quantos dias depois. Se tivesse de partir ali, partia. Agora, a morte dos seus santos é preciosa à vista do Senhor. Quando este homem morreu, o anjo do Senhor, há anjos específicos, anjos, levou para o seio de quem? De Abraão. Morreu também o rico e foi o quê? Observe uma coisa: o anjo, enquanto Lázaro sobe, o rico desce. Vamos lá. Agora o negócio pegou. Porque enquanto Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que na hora que Lázaro fecha os olhos aqui físico, que abre, ele já vê a glória de Deus. Na hora que um crente apaga, os seus olhos apagam, se abre no mundo espiritual, vendo a glória de Deus. Não tenha medo da morte. Paulo disse que a morte para ele era lucro. O nosso maior desejo um dia está com Cristo. Mas aqui há uma diferença. Quando este homem ele fecha os olhos aqui na terra, olha onde os olhos dele se abrem. E no Ardes ergueu os olhos estando em quê? E viu a Lázaro e Abraão no seu seio. Interessante. Que quem está agora no lugar de tormento está vendo quem está no seio de Abraão. Para ser o pior sofrimento. Ele estava lá, amada igreja, olha para lá. E viu longe Abraão e Lázaro, ele viu Deus. Aí, olha a sensação dele, passa aí. E clamando disse, Abraão quer dizer Deus: Deus, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque não estou que atormentado nessa chama. Lá não é fogo de uma caldeira, o fogo é físico. Isso aqui é muita angústia, é muita dor, igreja.
Ele viu com seus olhos. Ele tinha consciência que nunca mais ia sair, que ele não pediu, Deus, me tire daqui. Ele disse o seguinte: permita que teu servo Lázaro molhe o dedo na água, coloque na minha língua, porque eu não aguento nesse tormento. Um dedo molhado, você acha que vai trazer refrigério a uma pessoa que está com sede? Deduza para aquelas pessoas que estão lá. Um dedo molhado é um refrigério na alma dele. Lá é tormento, lá é dor, lá é sofrimento. Lá eles têm consciência que nunca mais vai sair. Eles nunca mais vão sair dali. Ou melhor, eles vão sair dali um dia, mas para comparecer a um trono branco para ser julgado. Passe aí. Disse, porém, Deus: filho, lembra-te que recebeste os teus bens de tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e você é atormentado. O meu servo lá pagou um alto preço por minha causa. Não desistiu, era fiel. Não tinha tempo ruim para aquele crente. Foi humilhado, mas confiando em mim. E você, ô rico, vivia a sua vida regalada, curtindo a vida, achando que você era o dono da cocada preta lá. Agora, o meu servo que foi tão humilhado, ele agora é exaltado. E você agora é humilhado. Isso foi Deus falando. Vai lá. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam nem tampouco lá passar para cá. Isso quer dizer, igreja, aqui quebra pela cepa o espiritismo. O espiritismo acredita de reencarnação, que a pessoa morre e vem em outro corpo depois, em outra geração. O espiritismo acredita que há ligação entre quem está morto e quem está vivo. Mas a Bíblia diz aqui que não tem ligação. Não existe ligação entre quem está morto e vivo. Pastor, se não existe ligação entre quem está morto e vivo, por que eu já vi morto? Porque tem pessoas que vê pai, mãe, filho e vê alguém da família. Porque ele não é o pai, nem a mãe, ninguém da família. Ele é um demônio que se transfigura, mentindo, dizendo que é a pessoa, para te enganar, para te levar o mesmo sofrimento que aquela pessoa morreu. Naturalmente morre com a mesma situação. Não existe ligação entre quem está morto e quem está vivo. Hebreus 9:27 diz que após a morte segue-se o juízo. Só isso. Passe aí. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de quem? Ele agora lembra da família muito tarde, igreja. Momento de você lembrar da família é agora. Momento de você orar pela família é agora. Não adianta se preocupar com a família nas trevas. Esse homem agora começa a se preocupar com o quê? Com o pai. Ele tem um pai. Ele não quer que o pai vá para o lugar que ele está. Passe aí. Além dele ter um pai, pois tem 5 irmãos, para que eles não dê testemunho a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Agora, lembrou do pai? Lembrou dos 5 irmãos? É muito tarde. Você sabia que as pessoas que estão agora no lugar de tormento, eles estão lembrando dos seus filhos? Estão lembrando dos seus pais? Estão lembrando quantas das vezes foi na igreja? Estão lembrando quantas das vezes teve a oportunidade e não aceitou o convite? Para seu pior sofrimento. Igreja, se este homem está lembrando do pai, está lembrando dos irmãos, é porque há uma consciência, ainda a pessoa morta. As faculdades mentais, os 5 sentidos estão intactos. Primeiro, os olhos para ver trevas. Segundo, os ouvidos para ouvir gritos e ranger de dentes. A sua memória está intacta para lembrar de tudo aqui na família, para o seu pior sofrimento. Não adiantou se preocupar com a família quando estava no inferno agora. É hora de lutar pela família. É hora de você dobrar o seu joelho, amada igreja, quem sabe às madrugadas.
fazer a relação do nome dos seus familiares, apresentar a Deus em lágrimas, em choro, em jejuns. Dizer: Deus, eu não quero que meus familiares vá para este lugar. Eu quero levar comigo para o céu os meus familiares. Eu sou uma porta para que eles vejam o Senhor na minha vida. E muitas das vezes, igreja, muitos são portas que estão fechadas, impedindo os nossos familiares olhar para nós e ver Jesus. Aqui não adianta mais lembrar. Passe aí. Disse-lhe Abrão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Eles têm Moisés, a palavra de Deus. Ele tem os profetas que profetizam a palavra. Ouçam, eles têm que ouvir. Deus falou: eles têm que ouvir lá na terra a minha palavra, eles têm que dar crédito. Aí ele disse para Deus, e disse ele: não, Abrão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Deus, ressuscite alguém. Ressuscita alguém naquele cemitério, para ir na minha família e pregar para eles. Agora está com desejo de pregar. É muito tarde. O pior é que ele tem consentimento ali, que não vai mais sair. Mas ele tem consciência que se alguém fosse pregar para a família dele e falar deste lugar aqui, como é que é lá, se arrependiam. E é essa negligência nossa, de não falar do amor de Cristo, de não apresentar a Cristo como solução e como caminho eterno para nós. Ele agora está em tormento, esse homem. A coisa é mais séria que você possa imaginar. Não brinque com a sua alma. Leve a sério a sua alma. Ela geme dentro de você. Ela diz: não, não me faça eu pecar. Não me leve para o caminho da prática do pecado. Não, não me faz isso. E muitas vezes você vai sim, alma, você vai pecar. Abandone a vida errada, a prostituição, as drogas. Porque este lugar está reservado, amada igreja, é para quem esqueceu de Deus. Nunca mais. Séculos e séculos sem fim. Tormento eterno. Você que um dia pensou em tirar sua vida. Hoje eu recebi umas 4 horas de um estado de um rapaz que disse: pastor, eu vou tirar minha vida, pastor. Eu não aguento mais, pastor, eu vou tirar, me ajude. Você sabe o que é uma pessoa estar no estado de tirar a vida? Só sabe você onde que passou. A angústia, a dor, a agonia, a alma atribulada, a alma sobrecarregada. Imagine isso milhões de vezes lá nas trevas. É hora de conserto, igreja. Aí ele diz lá no 31. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eles lá não acreditam na minha palavra. Eles vão acreditar em mortos. Se eu mandar um morto lá para avisar a família, você acha que eles vão acreditar? Há muitas almas em jogo aqui. A Bíblia diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Não brinque com tua alma. Entrega para Cristo. Quando nós nascemos, o Senhor colocou dentro de nós o Espírito. Nos deu um corpo para interagir o mundo físico. E Ele disse: filho, está aí. Gerencie essa alma enquanto você estiver nesse corpo, nesse mundo físico. O que é que você está fazendo com tua alma? Ele quer de volta. Ele não deu? Ele quer de volta. E por que você não dá? É assim que as pessoas fazem. O Senhor me deu, mas eu não vou te dar. Então tá bom. Esta alma vai para um lugar onde eu não estou. E aonde Deus não está, é aqui. A palavra diz que aqui é um lugar, amada igreja, de espera. Aqui tudo indica que tem uma cronologia de tempo para eles. Mas no paraíso não tem. Se Jesus voltar agora, aquelas pessoas que estão no paraíso
há 2000 anos atrás, é como se elas morreram naquele momento. Jesus volta agora. Aquelas pessoas que morreram há 3000 anos atrás, é como se aquelas pessoas morreram agora quando Jesus voltou. Porque a eternidade não está condicionada à cronologia do tempo. Mas imagino que para quem está aqui, há um tempo de sofrimento e dor para eles. O tempo é hoje, igreja. Se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Está brincando de salvação? Está brincando, igreja? Toma uma decisão. Abandona o pecado. Será que é difícil? Eu não quero mais saber do pecado, pastor. Ainda que não tenha força, mas eu vou pedir força a Deus. Eu não quero mais essa vida. Eu quero alinhar minha vida com Deus a partir de hoje. É isso que eu quero. Eu quero bater no meu peito com muita honra e dizer: eu sou um servo de Deus e não tenho vergonha. Aonde eu vou, eu prego a palavra de Deus. Ainda que eu chegue num ambiente, eu puxo. Olha, com Patrícia, que fez a cirurgia. Essas vezes que eu estive lá, eu saí cheio de contato. Eu aproveitava os pacientes ali fora e estava jogando a semente. Me dá seu telefone aí, pastor. Gostaram da conversa? Me dê seu telefone. Inclusive estou para ir na Barra de uma família que estava lá, um fortão que estava lá. Eu não vou perder tempo. Eu quero é falar do meu Jesus. A Bíblia diz: abre a tua boca que eu. Pode me chamar de maluco, de fanático, de doido. Então tudo certo. Eu sou fanático e doido por Jesus. Eu quero levar Jesus. Imagina um jovem desse de 14 anos aí, 14 para 15 anos, cheio de Deus, para falar para os amigos na escola, para aqueles amigos olhar para um rapaz desse e ver Jesus na vida dele. Fabrício é diferente. A presença desse homem é diferente. Deus dentro de você faz com que tudo fique diferente. Aonde você vai, o Espírito Santo está ali e vai mudar ambientes, situações. E a luz que está dentro de você vai atrair as trevas, como a luz, as lâmpadas atraem os mosquitos. Não é isso? A luz das lâmpadas, quando chove, as formigas não criam asa, não é? E aí o que acontece? Elas são atraídas pela luz. A luz que está dentro de nós tem que atrair as trevas. A luz brilha nas trevas, igreja. A luz não vai brilhar na luz. É por isso que a tua luz tem que brilhar nas trevas. E por que não brilha? Algo precisa consertar. Amém, igreja? Olha, pastor, o Espírito Santo está falando comigo hoje. Eu vou sair dessa porta para fora, pastor. Não quero ter vergonha de dizer que eu sou um cristão. Eu não estou nem aí. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar a meu respeito. Eu estou preocupado com o meu Cristo na minha vida. Pastor, eu quero tomar uma decisão a partir de hoje. Eu quero tomar uma decisão a partir de hoje. Eu não vou brincar mais com minha alma. Eu quero ir para o céu, pastor. Eu não quero pegar a minha alma e lançar no lugar de tormento. Lá não é meu lugar. Eu quero tomar uma decisão com Cristo. Se você quer tomar uma decisão, aceitar Jesus como o seu Salvador, sai do seu lugar que eu quero orar por você. Uma vida entregue na mão do Senhor está segura. Uma vida que é entregue na mão de Cristo está segura. Se está segura, por que não entrega para Ele? Ele é o dono, Ele é o autor da sua vida. Ele quer a tua vida para transformar. Amém. Não é pela força e nem pela violência. O recado foi dado. Não dá para viver sem Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem alguém hoje que entrou aqui e está doente? Pastor, eu estou aqui muito angustiado, doente, sei lá, minha cabeça está 1000 por hora, estou aqui vazio. Se quiser, eu oro por você. Amém? A casa de Deus é a casa de oração.
Glória a Deus. Amém.